Salve Arena Apologética, Recares Kai Irene tu querido Jesus Cristo, Adelphaimu. Hoje iniciando mais uma programação sobre um dos assuntos que eu muito amo, escatologia. E hoje a área da escatologia em pauta aqui no Arena é nada mais, nada menos do que o pós-tribulacionismo versus o pré-tribulacionismo. Brincadeiras à parte, claro que eu expressivamente, de propósito, esnobeio o pré-tribulacionismo, porém, com verdade, eu respeito ambas as visões. E, mais claro, quem será que vai apresentar os argumentos mais plausível à luz das escrituras hoje aqui no Arena? Será o Leandro de Paula? Ou será o Roger? A igreja passa pela grande tribulação ou isso é conversa? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Depois da vinheta, aqui no Arena Apologética, seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Solta a vinheta. Shalom, boa noite vocês, senhores do Arena Apologética, aqui o nosso querido Leandro de Paula, boa noite também ao nosso querido Roger. Deixa eu ouvir o boa noite de vocês. Boa noite, Leandro de Paula. Shalom, Camerim. Tudo bem, mestre Elton Maia? Prazer estar aqui, de volta a essa casa. A minha primeira participação foi ano passado, retrasado. Estamos de volta aí para colaborar com o reino, também fazendo uma boa exposição da palavra de Deus. Maravilha, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa, tá? Boa noite também para o nosso querido Roger. Aqui também é a sua casa. Eu estou pensando que baixou um disco voador ali por detrás do Roger e a luz está ofuscando. Boa noite, querido Roger, tudo bem? Boa noite, pastor. É uma lâmpada de LED muito forte que eu comprei aqui. Eu tentei apagar ela, mas ia ficar igual o cinema. Só apago. Joga água. Vou tentar melhorar aqui um pouquinho. Agradeço bem. aí mais uma vez estar debatendo aí no canal do senhor aí. Para mim é sempre uma honra estar aqui. É a terceira vez que eu estou aqui, terceira ou quarta vez, né? Já debati duas vezes com a Zenilton. Debati duas vezes com a Zenilton, professor aí, a Zenilton, e uma vez com o Adriano Cruz, né? Ano passado. Aí, mais uma vez. Esse debate vai acontecer como de sempre, dispondo de tempo, sistema modelo presidencial. Aqui, gente, eu vou tirar aqui, por exemplo, os nomes do modelo antigo, né? Hoje vai ser 3 blocos, onde eles poderão dispor do primeiro bloco pergunta, resposta e réplica. Aí vem a parte B ainda do primeiro bloco, que é pergunta, resposta e réplica, e assim sucessivamente. Aquele que for sorteado ou que for desafiante dentre eles é o que vai iniciar perguntando. E por isso eu já quero estar perguntando quem... mais um ponto interessante também a se falar. O debate também acontecerá dessa forma. Temos aí um tempo, né? E esse tempo é o seguinte. Deixa eu colocar aqui o tempo maior para que todos possam ver. Aí está o tempo. Teremos 1 minuto e 30 para a pergunta e teremos também 2 minutos para as apresentações iniciais. As perguntas serão de 1 minuto e 30. Resposta e réplica eles poderão utilizar de 5 minutos, né? Por que eu coloquei 1 minuto e 30? Porque eu estou querendo estabelecer isso para o Arena em todos os outros debates. Acredito que para uma pergunta 1 minuto e 30 dá. 5 minutos para a resposta e 5 minutos também para a réplica. Lembrando que no final, 2 minutos para a apresentação inicial e 2 minutos para a apresentação final. Feito isso, anunciado como que vai se dar essa questão, eu já quero aqui estar dizendo que é uma honra estar recebendo os nobres aqui no canal Arena Apologética. Vocês podem transmitir para os seus canais, podem retransmitir, fiquem super à vontade, tá bom? Obrigado. Porém, agora é momento da verdade. Temos aqui um especialista em escatologia, Leandro de Paula, professor. Você é professor, Leandro de Paula? Você dá aula de línguas? Pretendo buscar essa dádiva
a gente tem contato com as leis originais suficientemente para defender aquilo que nós cremos. Tá bom. Roger, e você é um amante das escrituras? Você leciona alguma coisa relacionada ou é um amante das escrituras? Como que nós... Eu tenho um bacharelzinho de teologia, mas só que para mim não conta muita coisa não, porque o esclarecimento das escrituras vem pelo Espírito Santo, né? E pretendo um dia aí que o senhor aprendeu grego, quem sabe um dia me tornar um professor, quem sabe, de grego? Maravilha! Está convidado a estudar grego comigo todos os sábados. Hoje nós tivemos correção de prova sobre nominativos. Bem, chega de encher linguiça, gente. E agora, você que está aí no chat conosco, Escânia Clementino, seja muito bem-vindo à Arena Igreja Católica Fabrício Ortiz. Olha que nome bonito, Fabrício Ortiz. E Yara Coelho, cadeira cativa. Obrigado, Yara Coelho, por pedir o like. Deixa eu ver aqui quem mais. Cristina Montenegro. Seja muito bem-vindo. Shalom para você também, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais que está conosco. E o Leandro de Paula comentando. E o Efferson Batista, um futuro pós-tribulacionista. Brincadeira, Efferson. Um abraço para você. É nosso. Bem, dito isso, gente, então, quem dentre vós foi o desafiante? Pastor Elton. Não foi um desafiante? Esse debate foi um desafio da Sandra Batistella feita a sua pessoa. O nosso querido Roger viu o debate e topou fazer o debate. Viu o desafio então, e topou fazer o debate. Você é o desafiante. Sendo assim, você vai estar iniciando, tá? Parabéns aí pela coragem. É isso aí, você tá certo. Tem que ser aguerrido mesmo para o desafio. Quem quiser, um dia eu vou desafiar aqui. Quem quiser vir debater comigo sobre escatologia. Brincadeira, gente. Eu não sou muito bom em debate. Começa o debate. Chega de enchimento de linguiça, que eu já tá me dando fome. Bem, Leandro de Paula, você tem 2 minutos para fazer a sua consideração inicial. O seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando você quiser. Muito bem, pessoal. Eu sou Leandro de Paula, pré-tribulacionista. Hoje irei defender essa corrente teológica. Quero aqui estender também o meu alô para os meus alunos que estão aqui no chat, né? A Cristiana Montenegro, a Sânia Clementino, o pastor Fabrício Ortiz, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, do nosso grupo de suporte no canal, nosso canal, né? Até o momento, não. Então é isso, eu quero estender aqui o meu boa noite, a paz a todo o chat, ao querido pastor Maia, ao nosso querido Roger, que já tivemos um expediente hoje no nosso canal, muito legal, muito amigável, e foi uma espécie de um esquenta, né? Para esse debate de hoje à noite. E o que nós combinamos lá aumentou um pouco a nossa expectativa no que tange a explorar o texto bíblico. Querido Leandro de Paula, peço desculpa por interromper o nobre, é porque eu parei seu tempo em 1 minuto, seu áudio está picotando de forma a estar não dá para compreender o que você diz. Não sei se é o microfone, não sei exatamente o que é. Mas vamos esperar o nosso querido Leandro de Paula corrigir a questão do seu áudio. Você pode ligar o áudio falando para ver se corrige. Vai lá. Melhorou? Não. Vai falando. Fala mais aí. Não. Deixa eu só trocar então aqui. Tá, fica à vontade. Enquanto o nosso querido Leandro de Paula corrige aí, eu vou mandar aqui um abraço para você que está no chat. Deixa eu ver quem que está no chat. O Idemar Márcio Maia. Idemar Márcio Maia, estava com saudade de você. Ele já chega aqui metendo bronca, né? Já chega metendo bronca. A Cristina Montenegro já está dizendo que torce para o pré-tribulacionismo, né? E deixa eu ver o que o Efferson Batista falou. Elton, com fé um dia vai ser mestre em pré-tribulacionismo. Rapaz, vai orando aí, né? Vai pedindo aí o Senhor Jeová para dar essa bênção. E o nosso querido, o desigrejado mais igrejado que eu conheço, Senhor Miranda, aquele que congrega na igreja Assembleia de Deus. Ele pensa que me engana, né?
Deixa eu ver aqui quem mais aqui, né? Um abraço, Miranda, para você. O Miranda, ele coloca o Arena Apologética na tela, bem grande lá na sala dele, na Smart, e fica assistindo, tá? Então, um abraço para o Miranda e também para a sua esposa, que assiste o Arena Apologética. Miranda, o senhor Miranda desigrejado e a sua esposa. Daldo Lobo aqui presente também, tá? Exato, Daldo, eu tô corrigindo aqui a voz dele, tá? E você vai já ver aí o seu querido professor discorrendo acerca da sua perspectiva escatológica, né? Deixa eu ouvir aqui o Leandro. Querido Leandro, começa a falar, ver se seu áudio ajeitou. Se sim, eu solto o seu tempo. Se não, você vai tentar ajeitar de novo aí. Vai lá. Eu vou ligar o seu microfone, desculpa, tava dando eco. Pronto. Maravilha. Tá ok agora? Agora tá estilo. Agora tá top. Espero que não fique picotando, tá? Se ficar picotando, não tem problema. Não, eu só troquei o fone aqui, tá na benção. Tá. Fica à vontade. Então é isso, gente. Estamos aqui para ofertar uma exposição bíblica, tá? Confrontar o nosso querido Roger no campo de ideias, defender a bandeira bíblica do pré-tribulacionismo, ok? E é isso. Não quero aqui me estender muito, porque basicamente é isso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Bem, para mim, o Leandro de Paula continua picotando, né? Diminuiu mais e a voz dele ficou mais limpa, mas continua picotando, tá? E isso pode comprometer a comunicação. Mas aí vai de você. Se você não se importar que o seu áudio fique picotando, você continua. Se você quer um áudio limpo para uma comunicação interessantíssima, né? Como diz o Kiko, então você tenta arrumar. Tenta, sei lá, eu não sei nem o que dizer, cara. Qualquer coisa eu uso o fone aqui da... Bacana, então. Se ficar ruim, eu aviso. Aí se você decidir parar, Roger Amaral, você tem 2 minutos para suas considerações iniciais. Fique à vontade, comece quando quiser. Boa noite a todos mais uma vez. Agradecer aí. Eu sou um pós-tribulacionista no quesito de que eu acredito que a parúcia e o arpazo, o arrebatamento, o rapto, será um evento e será após a grande tribulação. Mas os pós-tribulacionistas tradicionais, no seu professor Elton, vai se assustar comigo em algumas visões, porque eu sigo a linha eclética de interpretação do livro de Apocalipse. Eu não sei se o professor Elton já ouviu falar, o Leandro agora conhece, e eu sigo essa linha de escatologia do livro de Apocalipse. Então, eu peço que os amados não se assustem com algumas interpretações fora do pós-tribulacionismo tradicional ou pré-milenismo histórico que eu tiver diferente. Mas a irmã Sandra Batistella, ela me colocou como pós-tribulacionista por causa que eu creio que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação, na vinda de Jesus Cristo, entendeu? E conforme o tema vai correr, a gente vai dialogar sobre esse assunto específico, mas algumas interpretações de outros temas aí, de outros versículos, possa ser que seja diferente dos pré-milenistas tradicionais, pró-tribulacionistas tradicionais. Mas eu creio, sim, que é o principal, que o arrebatamento se dará depois da grande tribulação. Por isso que fui convidado para defender essa visão aqui no Arena hoje. Agradeço aí. Maravilha, parabéns pela apresentação. E agora, finalmente, é hora da verdade, né? Vamos ouvir esse ecleticismo do nosso querido Roger Leandro de Paula. Você já está com sua oportunidade para fazer a sua primeira pergunta. Seu tempo de pergunta é 1 minuto e 30 segundos. Fique super à vontade, comece quando quiser. Muito bem. Áudio, ok? Não, tá picotando muito. Faça o seguinte, liga esse microfone aqui então, da minha câmera. Tá bom. Vou te ligar aqui. Tá bom. Então vamos trazer aqui o outro microfone dele para ver como que vai ficar aí a questão do áudio. Ele está se organizando aí.
E hoje, gente, você pode compartilhar essa live, né? Contribuir conosco. Já quero agradecer ao nosso querido Ronaldo Lima por ontem ter apresentado a Arena espetacularmente bem. Ronaldo Lima é o top, né? Um abraço para você, Ronaldo Lima, que está retransmitindo aí, tá? Um abraço para você, você é muito querido, tá? E, Opa, querido, pois não. Melhorou um pouco o som, porque o microfone que eu pedi para liberar. Você está estilo Rede Globo. Não queria falar isso aqui, não. Meu Deus do céu, é o jeito. Tenho que falar isso, é o jeito. Uma péssima comparação. Rede Globo é casa do diabo. Não, você que está dizendo. Sim, estou dizendo. Todas as vezes. Pronto, só liga a sua câmera. Então, mas na verdade, a câmera que eu estava utilizando foi a que você tirou. Na câmera, no meu celular, você libera o áudio da câmera. Libera o áudio da câmera. Que aí esse que está aqui comigo no microfone eu vou eliminar. Tá bom? Tá bom. Coloca minha câmera de volta e tira. Tá, entendi. Elimina. Só para utilizar. Maravilha. Vai. Falei. Ok. Troquei aqui, gente. Consegue me ouvir? Fala de novo, por favor. Então, seu áudio está com problema, Leandro de Paula. Não estou te ouvindo. Calma, deixa eu ver o que está acontecendo. Vai, fala aí. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem. Continua para ver se vai dar problema. Ok, eu transmiti hoje com o Roger, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas tá bom a altura assim, gente? Tá legal? Melhorou um pouco, professor. Melhorou um pouco mais. Ótimo, muito bem. Então só vou pedir que libere a tela para mim, para poder fazer a pergunta com o Roger, tá bom? Tá bom. Fique à vontade, seu tempo já está na tela, eu vou remover isso aqui. Parece que não vai mais precisar, né? Continue falando. Seu tempo é 1 minuto e 30 segundos. Fique à vontade. Bom, eu precisaria sim para transmitir a tela, mas não tem problema, eu faço a leitura aqui. Roger, eu posso. Pode colocar? Tá tudo bem. Eu consigo colocar isso aqui que você quer? Isso, para poder contextualizar aqui, o Roger vai ter a pergunta. Infelizmente, o seu áudio voltou a picotar. Não tem como você deixar aquele microfone lá da outra câmera, desse aqui, ó, que é melhor. Ok. Eu estava utilizando ele. Tá, vai lá. Ok. Maravilha? Maravilha. Só que aqui você não tem imagem, correto? Tudo bem. Tudo bem. Depois só botar minha cara de volta aí. Tá bom, faça a sua pergunta. Querido Roger, os pós-tribulacionistas entendem que o arrebatamento ocorre no dia do Senhor. Okay? Nenhum pós-tribulacionista coloca o arrebatamento antes do dia do Senhor. Dito isso, estou aqui com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 2. Primeiro, farei uma leitura em língua portuguesa para que os nossos internautas possam compreender o que eu quero compartilhar e depois eu te farei uma pergunta em cima da gramática, ok? Deixa eu só pegar aqui uma marca mesmo. Olha o versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Essa tradução não é a ideal. Essa aqui fica melhor. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Muito bem. Quando nós vamos ao texto grego, essa parte final, nós temos a seguinte construção. Hos hoti enesteken, remera tu kirio. Esse verbo aqui está no tempo perfeito. Como que um pós-tribulacionista explica o arrebatamento no dia do Senhor, sendo que esse verbo está no tempo perfeito? Ou seja, é como se o dia de Cristo, Senhor já aconteceu, está tendo efeito no presente. A ideia é essa. Como entender esse texto à luz do pós-tribulacionismo com o tempo perfeito desse verbo aí? Pode falar, professor?
Seu áudio. Ah, Alô? desculpa, gente. Desculpa, O tá? professor estava em silêncio. Peço desculpa. Fica à vontade. Seu tempo para a resposta é 5 minutos. Você conseguiu completar a pergunta, Leandro de Paula? Isso. A ideia Ok. é o tempo do dia do Senhor com o pós-tribulacionismo defendido pelos pós. Como é que fazem essa associação? Ok, fica à vontade. Seu tempo é 5 minutos. Comece quando quiser. Na verdade, o dia do Senhor é uma coisa tão abrangente, porque o Antigo Testamento é baseado em vários textos que falam do dia do Senhor, e tudo são textos proféticos. E o Paulo, ele não presenciou a vinda do dia do Senhor, mesmo que ele esteja esperando, porque o dia do Senhor é o dia do juízo, entendeu? É o dia escatológico do juízo, como eu costumo até defender essa visão ali em Apocalipse 1:10, mesmo que ali está uma gramática que dá a entender que é o primeiro dia, traduzido para o latim, entendeu? Mas não é o assunto aqui em pauta. Se for levar aí o sujeito da oração, parece que sim, é naquele dia ali mesmo, né? Não naquele dia, mas sim naquele tempo presente que Paulo aguardava, sim, a vinda do Senhor. Não é? Estou aqui na carta de Tessalonicenses, na primeira carta, ele fala que os que estarem, deixa eu fazer uma leitura aqui para eu não me confundir. Segunda Tessalonicenses 4. Entendeu? Paulo, ele tinha uma visão que o arrebatamento, ou então até a vinda de Cristo, poderia acontecer com ele em vida. Porque a gente lê aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos lá, a gente vai até debater sobre esse tema aí. Vou abrir aqui rapidinho. Peço desculpa aí pela demora. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4, vamos lá. Versículo 17. E depois nós, olha a gramática, olha a língua aqui, estou usando uma tradução paulina, a Bíblia que tem 72 livros, da edição paulina. Olha aqui, que o Paulo, a primeira carta de Tessalonicenses, a segunda carta, são cartas de Paulo. Então, Paulo não muda o discurso do Paulo. A gramática grega apresenta algo aí que parecia ser, sim, como Paulo tinha na mente dele, essa vinda de Jesus. Não é à toa que ele fala que, no versículo 17 do capítulo 4, ele fala, depois nós, os vivos, olha, Paulo não achou que ia morrer decapitado como ele foi, entendeu? Depois nós vivos, que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, o Paulo tinha, sim, a perspectiva que o arrebatamento, o rapto, a volta de Jesus se daria com ele em vida, como os outros apóstolos também tinham. O Tiago fala, está próximo o tempo, mas não, isso se dará na ressurreição, entendeu? Aqueles que morreram primeiro ressuscitarão, entendeu? Aqueles que morreram ressuscitarão, o corpo incorruptível, e aqueles que estiverem vivos receberão a incorruptibilidade, ou vamos falar, a imortalidade, e vão, sim, se encontrar com o Senhor nos ares, que a gente vai conversar isso mais à frente. O Paulo fala, a gramática grega dá a entender que seria ali naquele tempo, o dia do Senhor, mas se a gente for examinar os profetas do Antigo Testamento, são tudo frases proféticas. O Joel fala, o Obadias fala, o Isaías fala, e são todos dias proféticos, de uma profecia futura, quando Deus ia trazer o juízo sobre a terra, como a gente acompanha no decorrer do livro de Apocalipse, quando Jesus vem dos céus, ali principalmente no capítulo 19, e a minha explicação sobre esse assunto, que eu não sou especialista em grego, eu não posso nem dar muito detalhe sobre o grego, eu sei pouca coisa do grego, é que o Paulo, sim, respeitando a gramática grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego originalmente, né, principalmente as cartas de Paulo, ele, sim, aguardava a vinda do Senhor ali em vida, mas, infelizmente, não aconteceu, mas vai acontecer na ressurreição, como ele próprio narra na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50 em diante, que a gente sabe de qual salteado como é esse texto aí. Então, acho que todo cristão conhece
que lê a Bíblia conhece esse texto de 1 Coríntios 15, entendeu? No soar da última trombeta ali, entendeu? Alguns falam que não é a mesma trombeta de Apocalipse, mas eu não vejo outra trombeta se não for uma conexão entre o apóstolo Paulo e o apóstolo João ali sobre o juízo ali, as taças, tudo o que vai acontecer, e depois a vinda de Cristo nos céus, nas nuvens com os anjos, entendeu? Assim é a minha resposta sobre a sua pergunta, irmão. Ok, Roger, você pode dispor de 5 minutos para uma réplica, caso não concorde com a resposta do Roger. Seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem. Por que eu fiz essa pergunta para o Roger? Porque o apóstolo Paulo aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele não está corrigindo a duração do tempo do dia do Senhor, e sim a chegada, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E ele usa o tempo perfeito, ou seja, uma ação no passado com efeitos no presente. Então, o dia do Senhor, ele tem uma extensão maior do que o que gostariam os pós-tribulacionistas. Como se não bastasse, eu vou aqui num dos versículos favoritos do pós-tribulacionismo. Aliás, o capítulo todo aqui é favorito dos pós-tribulacionistas. E temos o seguinte texto: ninguém de modo algum vos engano, porque isto não acontecerá, ou seja, não chegará o dia do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vou agora aqui ao texto grego e quero destacar a palavrinha proton. Roti me elfe apostasia proton kai apocalipte ho anthropostes anomias. Muito bem. Essa palavrinha aqui, ó, proton. Essa palavrinha, ela é mal interpretada pelos pós-tribulacionistas, porque na verdade, o que essa palavra quer dizer? Primeiro de uma série. Não que a apostasia e a manifestação do homem do pecado precedem o dia do Senhor, mas eles iniciam o dia do Senhor. Ok? Sendo assim, se a palavra próton, assim, outro ponto. Próton, ou seja, é a apostasia em relação à manifestação do homem do pecado. Primeira apostasia e a manifestação do homem do pecado. Ok? Então, esse próton está relacionando a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Ou seja, estes dois eventos, eles startam o dia do Senhor e não precede o dia do Senhor. Muito bem. Dito isso, o dia do Senhor tem seu início quando a apostasia e a manifestação do homem do pecado surge no cenário. Sendo assim, o dia do Senhor, ele abrange o período tribulacional. Se o dia do Senhor abrange o período tribulacional, como que fica um arrebatamento pós-tribulacional? Já que o dia do Senhor não começa após a tribulação, e sim com a tribulação. Entende? Então, é questão de, inclusive, deixa eu só dar um reforço aqui. Deixa eu pegar aqui a palavra primeiro, para poder mostrar para os amados uma questão aqui. Próton. Falta ainda 1 minuto e 50. Olha só, gente. Primeira imposição. Principal. Tá vendo? Entende? Então, ele faz parte de uma sucessão. Ó, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Não há um isolamento. Certo? É o primeiro de uma série. Se fosse antes, o texto usaria a palavra pró, se eu não me engano. Não próton. Então, próton, ele é o primeiro de uma série. Então, temos aqui o dia do Senhor e a apostasia iniciando o dia do Senhor e a manifestação do homem do pecado sendo o segundo evento dentro do dia do Senhor. Então, o anticristo, ele se manifesta dentro do dia do Senhor e não antes do dia do Senhor, porque a palavra próton nos garante isso. Eu teria aqui outros dicionários para poder compartilhar com os senhores, mas eu não separei aqui, infelizmente. Mas a ideia é essa.
Se os senhores pesquisarem a palavra próton, os senhores verão que é justamente isso que eu estou passando para os senhores. Tá? A palavra próton é primeiro de uma série. Qual é a série? Os eventos do dia do Senhor. E a apostasia e a manifestação do homem do pecado abrem o dia do Senhor. Sendo assim, inevitavelmente, o arrebatamento não pode ser pós-tribulacional, porque o dia do Senhor tem início dentro da grande tribulação. Eu fico por aqui. Ok. Roger, essa foi a parte em que o Leandro de Paula fez a sua réplica e você poderá dispor agora de 1 minuto e 30 segundos para a sua primeira pergunta, ainda neste primeiro bloco. Fique à vontade, comece quando quiser. Queria fazer uma pergunta. Uma pergunta. Eita. Ele deve estar com problema de conexão. E enquanto isso, deixa eu visitar o chat para ver como é que estamos aqui. O Marcelo Atafona, aquele abraço. Igreja Católica, aquele abraço. André Benitez, é isso mesmo? Benitez, aquele abraço, né? Idemar Márcio Maia, aquele abraço. Um abraço para vocês, tá? E Samuel Oliveira, a paz, amados. Como é que seria a paz, amados, em grego? Reirene agapetoi. Não é isso? Reirene agapetoi. É isso aí. Chegou o Roger. Fica à vontade, Roger. Desculpa. Você tem 1 minuto e 30. Desculpa aí, o telefone aqui travou. Queria fazer uma pergunta para o irmão. Eu tenho uma série de perguntas para fazer ele aqui, mas não vai dar para fazer todas, não. Primeiro, eu vou fazer uma simples pergunta. Primeiro, eu fiz um questionário aqui com algumas perguntas, mas vamos lá. Se der para fazer 2, eu faço, mas vamos lá. Se todos seremos transformados no momento de abrir e fechar de olhos, como será possível que permaneça escolhidos os santos para serem transformados depois da grande tribulação? Eu acho que é uma pergunta fácil que o irmão Leandro vai saber responder. Aí vamos na continuação dessa pergunta. Quando a Bíblia fala do rapto, eu botei rapto, né? No latim é rapto, diz a respeito tanto dos vivos e dos mortos. Todos seremos transformados no momento de abrir e fechar os olhos. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Se o rapto ocorre antes da grande tribulação, somente os crentes que estiverem vivos ou mortos até esse ponto serão transformados? É uma pergunta para o irmão aí, o irmão Leandro, entendeu? O irmão Leandro, se ele puder me responder essa pergunta, eu agradeço aí. Leandro, fique à vontade. Você tem nada mais, nada menos do que 5 minutos para a sua resposta e comece quando quiser. Muito bem. Bom, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar o ensinamento da incorruptibilidade, da imortalidade, da transformação de corpos dentro de uma carta doutrinária, na atual dispensação. Muito bem. Então, esse povo chamado igreja, eles gozarão dessa incorruptibilidade no momento do arrebatamento. Tanto os mortos em Cristo, quanto os vivos santos na atual dispensação. Estes serão levados para uma dimensão diferente, da qual necessitará esta incorruptibilidade, este corpo glorificado. O próprio Yeshua só foi para o céu depois de obter um corpo glorificado, ressurreto. Dito isso, demais santos que estiverem na tribulação e que ficarem vivos até o fim da tribulação e etc e tal, eu não vejo um texto que dê a estes essa incorruptibilidade para estar no milênio aqui na Terra, vivendo normalmente, conforme o texto de Isaías capítulo 65 e 66. Então, essa questão da glorificação, da incorruptibilidade, eu só tenho o texto ligando essa dádiva aos santos da igreja. Ô, Roger, qual foi a outra pergunta que você me fez? Você fez 2 perguntas. Tá mudo o seu microfone.
É a continuação da mesma pergunta, que eu botei uma aspas ali para fazer uma divisória. Quando a Sim. Bíblia fala do rapto, dizem tanto ao respeito dos vivos dos mortos, todos seremos transformados no momento de abrir e fechar os olhos. A base bíblica é 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Se o arrebatamento ocorre antes da tribulação, nem botei aqueles 7 anos da grande tribulação, porque isso daí já seria uma interpretação em particular, entendeu? Mesmo que a Bíblia tenha ali alguma base, mas eu não quero usar esse termo das 7 anos, não. Entendeu? Até pela interpretação eclética pensa um pouco diferente. Mas se ocorre antes da grande tribulação, aí vem a última coisa. Somente os crentes que estiverem vivos, somente os crentes que foram ressuscitados na visão pré-tribulacionista que serão arrebatados, serão revestidos de incorruptibilidade, e os que ficaram após não receberão essa incorruptibilidade? Essa é a pergunta. Assim, muito bem. Olha só, sim, a igreja recebe a incorruptibilidade e os participantes... Eu não consigo, por exemplo, isolar os demais participantes da primeira ressurreição dessa imortalidade, porque o texto vai dizer sobre esse não ter poder a segunda morte. Eu preciso que essa rapaziada também tenha alguma graça diferente para poder viver eternamente. Entende? Porque eu não consigo isolar essa incorruptibilidade somente para a igreja. Os vivos, eles permanecem imortais no milênio. Mas todos que participam da primeira ressurreição, eles têm o mesmo benefício que Yeshua recebeu na sua ressurreição, que é um corpo glorificado. Por causa do tipo da ressurreição. Entende? Todos que participam da primeira ressurreição, creio eu que recebe esse corpo incorruptível. Porque senão fica difícil. Porque participam do mesmo evento e um recebe a imortalidade e o outro não, fica meio cruel isso. Então, para eu não cometer um erro aqui, de falar que alguns têm e outros não, participando todos do mesmo evento, eu gostaria de colocar todo mundo dentro dessa incorruptibilidade. Mas, para os ressurretos, os que participam da primeira ressurreição. Agora, os que entram no milênio mortais, eles continuam mortais no milênio. Vão procriar, ter filhos, vão trabalhar normalmente. Eles não precisam de corpos glorificados para a função que eles têm na Terra. Ok? Então, esta ideia da incorruptibilidade é como Paulo fala, herdar o reino de Deus. Ou seja, o aspecto futuro. A carne e o sangue não herda o reino de Deus. Ou seja, a corrupção. A carne e sangue fala de natureza pecaminosa. Carne e sangue é uma expressão rabínica para falar da natureza pecaminosa. A carne e sangue ela tem que ser aniquilada. E nós somos revestidos da incorruptibilidade. Então, todo o corpo de Cristo recebe essa dádiva, porque eles vão viver num ambiente diferente. Okay? Mas demais participantes da primeira ressurreição recebem corpos glorificados. Os que entram no milênio vivos, não. Eu não vejo base para isso. Ok. Roger, se você não concordou com a resposta, você pode fazer uma réplica. Você tem 5 minutos, fique à vontade. Roger, tempo na tela. Roger, fique à vontade. Ô, professor, tudo bom? Eu penso assim, eu não vejo uma base bíblica para o único rapto, o único arrebatamento não ter a ressurreição, entendeu? O arrebatamento, no caso, ao contrário. Meu telefone está travando a tela aqui, eu até fiquei meio confuso aqui agora o que eu ia falar, infelizmente. Mas eu não vejo, assim, uma resposta... Não é que eu não concordo, mas eu não vejo como o irmão Leandro falou, um texto específico, explícito, para explicar isso. Porque, como a gente conversou mais cedo, eu e o irmão, sobre a corrupção, no caso do corpo ali, no caso, não seria só a parte mortal, mas sim a natureza humana, a gente vai ressuscitar com o mesmo corpo, mas incorruptível, entendeu? Aqueles que, na minha visão, aqueles que não passam pela grande tribulação, eles vão ressuscitar
Mas se eles vão ressuscitar, a segunda ressurreição, eles vão ressuscitar, e eu creio, como a primeira ressurreição, eles receberão um corpo glorificado também, na segunda ressurreição, entendeu? Então, se a gente defender que o arrebatamento vem antes da grande tribulação, porque a ressurreição, a primeira ressurreição, e o arrebatamento e a parúcia de Cristo vindo dos céus, é o mesmo conteúdo, o mesmo contexto, não tem uma diferença na visão que eu defendo, a não ser a visão do irmão Leandro é diferente, e eu não vejo a segunda ressurreição com as pessoas. Seria assim, se eu falar que só a primeira ressurreição vai ter a incorruptibilidade, não a segunda ressurreição, aí então essas ressurreições são diferentes, né? Mas na verdade elas são só diferentes no quesito do tempo cronológico, porque aqueles que ressuscitaram primeiro, eles irão receber a incorruptibilidade, entendeu? Aí os que ressuscitarão na segunda ressurreição também receberão a incorruptibilidade. Então eu não vejo uma diferença nesse quesito da ressurreição. As duas ressurreições vão ter imortalidade ou incorruptibilidade. Então, se eu fazer essa diferença entre as duas ressurreições, como o irmão fez aí uma explicação da visão dele, fica meio confuso, entendeu? Por isso que eu perguntei, será que aqueles crentes que foram arrebatados na visão pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, só eles que receberiam um corpo incorruptível, e os que ressuscitariam depois ficariam de fora dessa proeza, entendeu? Porque Apocalipse 21 fala que não vai ter mais morte, não vai ter mais enfermidade. Se não vai ter morte e enfermidade, vai ter incorruptibilidade. Vai ter, entendeu? Vai ter incorruptibilidade. Apocalipse 21 é depois de tudo, entendeu? Apocalipse 21 já é o final do livro, final de tudo. Depois da parúzia, depois da ressurreição, depois da primeira e da segunda ressurreição, e na última ressurreição, que é a segunda, no caso, o povo vai receber a incorruptibilidade. Por causa de quê? Não vai haver mais doença, não vai haver mais morte. Então, eu vejo que a mesma ressurreição ali do primeiro texto, de 1 Coríntios 15, que é a primeira ressurreição, a mesma que Paulo fala também em Tessalonicenses, ali 1 Tessalonicenses 4, ela tem uma conexão também com o evento pós-tribulacionista, porque a segunda ressurreição é evidente que ela é pós-tribulação, até o pré-tribulacionista deve defender isso, e vai ter incorruptibilidade, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta. Por que aqueles crentes da primeira tribulação receberiam, antes da grande tribulação, na visão pré-tribulacionista, receberiam incorruptibilidade, e os segundos não? Não bate, não casa, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta ao irmão Paulo, ao irmão Leandro, e ele me respondeu aí da maneira que ele interpreta as escrituras, mas eu trouxe a réplica contestando que a primeira e a segunda ressurreição há sim uma incorruptibilidade. Então, as duas ressurreições são um evento pós-tribulacional, entendeu? Na visão que eu defendo, respeitando a visão do nobre irmão Leandro de Paula, com todo respeito à pessoa dele. Maravilha, muito bem, senhores. Sendo assim, nós vamos para o segundo bloco. Neste segundo bloco, querido Leandro de Paula poderá dispor de 1 minuto e 30 para fazer a sua segunda pergunta. Fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem. O nosso querido Roger falou a respeito da primeira ressurreição. Eu vou pegar aqui o gancho desse assunto, para a gente tentar fechar um ponto aqui concernente a isso, né? Muito bem. Primeira ressurreição. Estou vendo no chat aí essa questão de primeira ressurreição, juntamente com o que o nosso Roger falou também. Muito bem. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 23, vai trazer algo interessante para nós. Cada um, porém, por sua vez, ou sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ô Roger, Yeshua participa ou não da primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4? Sendo ele
as primícias dos que dormem, e estes que dormem, vocês colocam dentro da primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Essa é a minha pergunta. Ok. Você pode dispor de 5 minutos, querido Roger. Fique à vontade, comece quando você quiser. É forte, hein? Roger, você pode começar quando quiser. Eu falei com o microfone desligado. Fique à vontade, querido Roger. Comece quando quiser. Então, o Roger está com problema lá no telefone dele, né, professor, gente? a minha tela aqui travou. Pois, se organiza aí que eu vou falando aqui com o chat, tá bom? Shalom, rapaz. Olha quem tá aqui conosco. Doutor Ney, tá? O doutor Ney, rapaz. Shalom, nobre. Fique à vontade aí, tá? Seja bem-vindo. O doutor Ney é um exímio estudante de grego, está fazendo doutorado e sinto-me honrado em tê-lo como aluno, né? É meu aluno de grego também. E um exemplo, eu aprendo muito com o doutor Ney, tá bom? Seja bem-vindo, tá? Deixa eu ver, Roger, tudo ok? Podemos continuar? Vamos esperar o Roger aí se organizar. E Origens da Fé, presente aqui no Arena, né? Deixa eu ver quem mais aqui está conosco aqui. Idemar Márcio Maia, como já falei. E o Adriano Cruz. Boa noite, Adriano Cruz, né? Faz parte da história do Arena. Não faz. E vamos ver o Roger. E aí, Roger, como é que tá? Tudo bem? Você voltou? Vamos aguardar. Enquanto o Roger não volta, deixa eu perguntar uma coisa aqui interessante. Você acredita que a igreja vai enfrentar o anticristo? Que a igreja vai adentrar o período tribulacional? O Leandro de Paulo acredita que a igreja não vai enfrentar o anticristo, que a igreja vai ser arrebatada antes. O Roger acredita que sim, que a igreja vai enfrentar o anticristo, tá? Então, vamos ouvir agora a resposta. Ele está com problema de internet, gente. Vamos aguardar aí, né? Sua estabilização aí. Bem, enquanto ele não volta, eu vou fazer a minha propaganda, né? Se você quer estudar grego bíblico comigo, nós estudamos todos os sábados, a partir das 14 horas e vai até às 16 horas. Opa, chegou. Roger, pode ficar à vontade para falar quando quiser. Tô ouvindo barulho. Tô ouvindo 72. Deixa eu Tá me ouvindo, professor? Pronto. Tô ouvindo, querido. Pode falar. Pode continuar. Faça sua resposta. Tempo na tela. Ô, irmão, tem como voltar a pergunta? Porque eu tive que trocar o telefone aqui. Professor. Professor Elton. Opa, pode falar. Tem como fazer a pergunta de novo? Porque a tela travou, não deu para ouvir. Eu troquei aqui o telefone. Você consegue resumir a pergunta, querido? Fica à vontade. Com certeza. Vai lá. Com certeza. Yeshua é as primícias dos que dormem. Primícias faz parte de uma colheita. Ela não é a parte, ela é a primeira de uma parte. É as primícias. Yeshua é as primícias dos que dormem, a garantia de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Esses que dormem em Cristo fazem parte da primeira ressurreição, segundo a linha pós-tribulacionista. Yeshua faz parte da primeira ressurreição, sendo ele as primícias dos que dormem. Ok, Roger, você tem 5 minutos. Entendi. Na verdade, Jesus, ele ressuscitou primeiro que todos, né? Existe uma divergência ali no texto de Mateus 27. Se Jesus é a primícia dos mortos, não houve uma ressurreição ali. O professor Elton conhece o grego, sabe que ali a palavra no grego, ali, o texto grego parece ser um pouco diferente de Mateus 27, que ali não houve uma ressurreição, sim um lançamento daquelas pessoas que estavam ali dormindo,
entendeu? Que a palavra no grego ressuscitar abrange também levantar ou ser levantado. Então, Jesus, ele ressuscita bem antes de todos. Jesus ressuscita ali no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o primeiro ressurreto de todos, mas só que esse evento pós-passional que eu tenho como uma regra de fé, ela se dará depois da grande tribulação. Jesus, ele participa da primícia no quesito que ele é o primeiro a ressuscitar. Por isso que eu sei que não tem nada a ver o assunto, mas eu não consigo conectar aquele texto de Mateus 27 ali, que é lá, não sei se é o versículo 52 em diante, com uma ressurreição, senão ia contrariar o apóstolo Paulo falando das primícias. Aí, examinando dentro do grego, dá para entender que ali não houve uma ressurreição, mas isso não vem. Jesus, ele participa no quesito dele vir do céu. A palavra ali no texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, fala que Jesus virá do céu, como soar da trombeta e voz do arcanjo, entendeu? Ele vai descer do céu. Mesmo que não tenha o termo parúcia ali, no grego, mas é uma vinda de Jesus do céu, como está lá em Mateus 25, versículo 30, acho que é versículo 36 em diante, ali do julgamento das ovelhas dos bodes, quando Jesus vem, quando viu o Filho do Homem com seus santos anjos na sua glória, ora as ovelhas do seu lado, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Ali é um julgamento de Jesus, entendeu? Então, Jesus, ele participa da primícia ali, da primeira ressurreição, porque ele vem dos céus. João 5,28 explica que ele claro, chamará e todos se levantarão do túmulo ou do sepulcro, dependendo da tradução, e uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão por sofrimento eterno ou morte eterna, dependendo da tradução. Então, se Jesus tem que descer do céu para ressuscitar os mortos, então, como a gente pode ver aí, há várias evidências bíblicas que Jesus vem pós a grande tribulação. O texto bíblico fala isso, Apocalipse 19, quando Jesus vem do céu, Mateus 24, 30, entendeu? Mas mesmo que Mateus não tem explicação para a igreja, que é um evento mais ali, meio mais para os judeus ali, mesmo assim que como o preterismo interpreta, só para aquela geração negativa, a palavra raça que está traduzida, entendeu? Raça dos judeus. Então, hoje em dia é a igreja, as Jesus faladas dentro de Israel. Então, se ele pediu para fugir, ali naquele momento, para se salvar, mas a gente sabe aí na história aí que houve uma demandada de crente para fora do evento ali de 70, então não tem como interpretar que aquilo é a grande tribulação. A grande tribulação é uma coisa tão grande que nunca foi vista. E a gente sabe que teve coisas aí muito maior que a guerra judaica do ano 70, entendeu? E se Jesus ele é a primícia dos mortos, ele ressuscitou, glorificado, foi em ascensão aos céus e voltará para praticar o juízo também. Primeiro ele vai ressuscitar os mortos, a primícia, a primeira ressurreição, aí vai ter ali a questão do rapto, do arrebatamento, e vai ter o juízo, entendeu? Mas Paulo não fala muito sobre esse juízo. Paulo especifica mais que Jesus vai aniquilar o anticristo, e a gente vê em Apocalipse 19 que Jesus destrói o exército do inimigo ali, no caso, e depois aprisiona Satanás fica preso por 1000 anos, entendeu? Então, eu vejo essa explicação lógica, porque Jesus é a primícia dos mortos, ele tem que vir descer do céu para ressuscitar as pessoas que dormem, aqueles santos que dormem, e aguardam a ressurreição. Mas para a ressurreição acontecer, tem que ser com a vinda de Jesus, vinda do céu, de Jesus descendo dos céus, como Paulo explica, e o Senhor descerá, Roger. Entendeu? Tem que descer. Então a gente sabe que a volta de Jesus não é antes da grande tribulação, você tá me ouvindo? Após a grande tribulação. Eu acho que ele não está te ouvindo. Eu acho que não. Bem,
De qualquer forma, Pode eu ver. mutei. Você tem 5 minutos para a sua réplica se não concordou com a resposta dele. Mas aguarde, que parece que ele está instável na live, tá? Vamos aguardar. Roger, você está me ouvindo? Eu creio que ele não te ouviu. Roger, está me ouvindo? Pronto, Oi. beleza. Oi. É que você estava falando sem parar, acho que você não estava me ouvindo, entendeu? 5 minutos, fica à vontade, comece quando quiser. Não, Ok. tava ouvindo sim, pô. Eita, Roger, é uma benção. Tá, fica à Tá vontade. certo. Tá na benção. Então, quando acabar o Roger. tempo, se continuar falando, eu tenho que mutar, entendeu? Tempo na tela. Querido Roger, por que eu te fiz essa pergunta? Porque essa é uma das brigas eternas entre pré e pós. A primeira ressurreição só ocorre em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, onde narra um evento pós-tribulacional. Só que temos um problema aí para o pós-tribulacionista explicar. É justamente o que eu te pedi para explicar. Se a igreja participa da primeira ressurreição, eu concordo com vocês, e na escritura paulina, os que dormem, exatamente a igreja, Yeshua é as primícias dos que dormem. Então, Yeshua faz parte desse povo dos que dormem. Ele é as primícias. Quando ocorria a colheita da cevada, né? O que o dono observa? Ele olha a sua plantação e verifica qual parte está amadurecendo primeiro. O que ele faz? Ele observa isso, vai no templo, fala com o sacerdote para ele enviar um levita com uma fita vermelha lá na sua plantação para ele demarcar aquela parte que está amadurecendo primeiro, para ele colher parte dessa cevada e levar no templo para a cerimônia das primícias. Mas percebam que é o mesmo material, cevada. Entende? É essa a linguagem. Então, embora em primeira instância o apóstolo Paulo queira dar a garantia da ressurreição, usando o termo primícias, mas primícias é parte de um todo. Então, Yeshua faz parte de um todo. Só que esse todo faz parte da primeira ressurreição. Então, Yeshua faz parte de um povo que participa da primeira ressurreição. Então, Yeshua, ele também participa da primeira ressurreição. Não dá para isolar, porque Yeshua é as primícias destes que fazem parte da primeira ressurreição. Não tem como desconectar a ressurreição de Yeshua da primeira ressurreição só porque ela aparece apenas em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Entende? O que os pós-tribulacionistas não conseguem entender é que, pelo fato do Apocalipse apresentar uma única vez a primeira ressurreição apenas após a tribulação, pensam os pós que ali está iniciando a primeira ressurreição. Não. A primeira ressurreição, eu costumo dizer que é igual ao Congresso de Senhoras. Temos quinta, sexta e sábado. Ok? Eu chego para a porteira no sábado e falo: minha amada, que congresso é esse? Primeiro congresso. Qual dia? Terceiro. Então, é o terceiro dia do primeiro congresso. De igual modo ocorre com a ressurreição. E mais, as duas testemunhas ressuscitam antes de acabar a tribulação. Os pós vão isolar? Os pós vão isolar as duas testemunhas? É necessário isolar para sustentar o início de uma primeira ressurreição apenas após a tribulação. Então, é necessário os pós-tribulacionistas tirarem as duas testemunhas da primeira ressurreição. E para afirmar que a primeira ressurreição só ocorre após a tribulação, os pós-tribulacionistas precisam tirar Yeshua da primeira ressurreição. Então, Yeshua, as primícias do quê? Se os que dormem fazem parte da primeira ressurreição. Então, eu posso fazer conexão e afirmar com toda certeza: Yeshua, ele é as primícias da primeira ressurreição. Então, eu já tenho etapas da primeira ressurreição para trabalhar. Então, a primeira ressurreição não é um evento que ocorre apenas em um único dia. Ok? Queira os pós-tribulacionistas ou não. Quanto ao público de Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, eles não ressuscitaram com corpos imortais. Porque se a gente for trabalhar, como Yeshua, tá aí Lázaro. Lázaro também ressuscitou antes. E não fez parte
dessa primeira ressurreição. Lázaro ainda vai participar dessa primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição concede aos seus participantes corpos glorificados. Ok? Então, eu preciso entender isso. Senão, eu vou ter que isolar Yeshua dessa primeira ressurreição e também as duas testemunhas dessa primeira ressurreição. Não dá para colocar a primeira ressurreição iniciando apenas no período pós-tribulacional. É isso. Ok. Roger, agora nesse momento você vai fazer a sua pergunta. Segunda pergunta. Fique à vontade, Roger. Comece quando você quiser, tá? Seu microfone está desligado. Estou tentando ligar aqui, mas não estou conseguindo. Acho que você que tem que ligar. Liga aí seu microfone, vai. Ok. Fique à vontade. Comece quando você quiser, tá? Pronto. 5 minutos para a sua... Perdão, 1 minuto e 30 Tá me ouvindo, segundos. professor? Sim. A tua tela tá... Estou te ouvindo. Você tem 1 minuto e 30. Comece quando quiser. Tá me ouvindo aí? Tá tudo ok? Tô ouvindo. Comece quando quiser. Eu vou... Beleza, vou falar. A questão da ressurreição das duas testemunhas não tem nada... Não encaixo no contexto da parousia, porque é bem antes, entendeu? É no evento, até antes do surgimento das duas bestas ali, simbolicamente representado como duas feras. Então, eu não consigo interligar a ressurreição das duas ali testemunhas com o mesmo contexto da ressurreição que Paulo fala, e que Jesus fala. Primeiro Jesus fala em João 5:28, Paulo fala em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, e João fala no texto de Apocalipse 20, como a gente vê que até no Antigo Testamento tem ressurreição, né? Parece que tem um episódio lá, que um rapazinho estava o ossado do profeta ali e ressuscitou. Então, são ressurreições diferentes do contexto da ressurreição escatológica da igreja ou de toda Israel como igreja. É isso que eu queria dizer. O irmão explicou aí, mas eu não consigo fazer essa conexão das duas testemunhas intercalada com a 20, entendeu? Porque eles estão no mesmo quesito de Enoque, que eu até penso que são. Ok. Eu acho que você fez uma tréplica quando tinha que perguntar. Você não perguntou, Roger. Então, você deveria ter perguntado. Então, você deu o tempo agora para ele comentar. 5 minutos para Leandro de Paula. Fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem. Olha só, Roger. Você falou que... Bom, muito bem. Os pós-tribulacionistas, por padrão, eles fundem igreja com Israel. Isso é um erro crasso do pós-tribulacionismo, ok? Então, é necessário abraçar as duas testemunhas, sim. Por quê? Porque elas são mortas, ressurretas e sobem ao céu. Ora, mas para você entrar no céu, é necessário corpos glorificados. Mas não fala em Apocalipse capítulo 11. Eles entrariam mortais no céu? Não, se a igreja precisa da glorificação, porque as duas testemunhas não precisariam. Então, eles ressuscitam, ok? E vão para o céu. Maravilha, ok? Por que não seriam... Por que essa subida não seria de modo glorificado? Certo? Porém, para eles receberem corpos glorificados, eles precisam participar dos benefícios concedidos na primeira ressurreição. Ok? Então eles vão para o céu. O apóstolo Paulo está utilizando justamente a linguagem de colheita. E a colheita tinha etapas. Tinha as primícias, tinha a colheita geral, tinha as espigas e os 4 cantos. Ok? Eram 4 etapas na colheita da cevada. Entende? E o apóstolo Paulo vai trabalhar a expressão das primícias. E as primícias de quê? Na verdade, eu não consigo fazer
essa desassociação da ressurreição de Yeshua com a primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O que está claro é que os pós precisam isolar a ressurreição das outras testemunhas e também a ressurreição do próprio Yeshua. Não tem como. Eu não consigo entender uma razão bíblica para falar que Yeshua não participa da primeira ressurreição, de igual modo as duas testemunhas, sendo que os três, ao ressuscitarem, foram para o céu. Esse ambiente do qual necessita corpos glorificados dado pela primeira ressurreição. Entende? Então, não consigo isolar Yeshua da primeira ressurreição. Se ele é o primogênito dos mortos, entende? Então, temos vários textos que mostram Yeshua tendo a preeminência da ressurreição. Primeiro dos que dormem, primeiro dentre os mortos, primogênito dos mortos. Entende? Então, basicamente, é isso. Resumindo, é isso. Yeshua faz parte da primeira ressurreição, porque se a gente olhar os benefícios que a primeira ressurreição nos dá, Yeshua recebeu, que é a sua glorificação. Ok? Não tem mais o que comentar a respeito disso, porque para mim, a primeira ressurreição, com essa análise, é um assunto fechado. Maravilha. O Roger fez uma pergunta, o Leandro respondeu, né? Então vamos ouvir agora a réplica do Roger. Roger, você tem 5 minutos para replicar. Fique à vontade, comece quando quiser. Tá mudo o seu áudio aí. Estou tentando ativar o microfone dele. Pronto, pode falar, Roger. Fica à vontade. Agora você mutou. Tempo na tela. Tá conseguindo me ouvir? Conseguindo me ouvir, professor? Professor Elton? Então, Roger, o que é que está acontecendo, Roger? Péssimo. Eu estou te ouvindo, Roger, pode falar. Então, gente, é ruim porque o tempo passa, né? E o debate não acontece, porque vocês ficam tentando se organizar na live. Então, Roger, você tem 5 minutos para a sua resposta, fique à vontade. Comece quando quiser. Ele voltou. Professor, peço desculpa aqui que a minha internet aqui está variando aqui, entendeu? Peço desculpa aos telespectadores aí. Estou com um problema sério aqui no meu Wi-Fi. Tempo na tela. Mas, então, o irmão Leandro, eu não consigo fazer essa conexão das duas ressurreições serem eventos diferentes, como eu expliquei no primeiro áudio, por causa de que na segunda ressurreição, como eu expliquei no áudio anterior também, na minha resposta anterior, eu vejo, sim, uma imortalidade, uma incorruptibilidade ali das pessoas que ressuscitam depois da grande tribulação, seja a primeira ou a segunda ressurreição ali, como eu tenho essa visão do pós-tribulacionismo. Por causa de quê? Porque as pessoas receberão ali a incorruptibilidade também, por causa que o texto de Apocalipse 21 fala que a gente não vai morrer mais, não vai ter mais enfermidade. E sobre a questão de Jesus, ele ser a primícia dos mortos, com certeza, ele é o primeiro a ressuscitar. Mas se a gente for levar ao pé da letra, mas esse evento tem alguma coisa a ver com o pré-tribulacionismo, a primeira ressurreição, conectado aí com a primícia também, que é a primícia dos mortos, que seria Jesus, só tem como explicar isso numa visão aí, como o irmão explicou mesmo, porque não tem escatologicamente ligação, porque Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás, e os santos que dormem no pó ainda não ressuscitaram, entendeu? Não é um evento escatológico conectado. Jesus ressuscita, claro, ele é a primícia dos mortos, é o primeiro de todos a ressuscitar,
entendeu? Eis que eu fui morto, mas agora vivo para todo sempre. Então, não tem como eu intercalar essa ressurreição de Jesus Cristo, como você está explicando, com uma ressurreição escatologicamente que Paulo fala em 2 cartas e João fala lá no livro de Apocalipse, e o próprio Jesus fala ali no evento, repetindo o texto de Daniel 12, versículo 2, que Jesus era leitor da lei dos profetas e ele tinha entendimento desse texto. Aí que os irmãos TJ Adventista acho que pensam que Jesus é Miguel por causa desse texto aí também. E é isso. Eu não vejo uma conexão escatológica com a vinda de Cristo nessa explicação que o irmão deu. Sim, Jesus é o primogênito dos mortos, com certeza. Mas só que a primeira ressurreição é um ato que o próprio Jesus vai fazer. Então, se ele participa, é porque ele é o autor dessa ressurreição que Deus vai dar. Deu todo o poder nos céus e na terra para Cristo, e ele vai vir dos céus, ressuscitar os que dormem, entendeu? E após o juízo de Deus ali no texto de Apocalipse 19, haverá a segunda ressurreição também com incorruptibilidade, se a gente fosse basear pelo texto de Apocalipse 21, onde fala não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, entendeu? Apocalipse 21 fala sobre isso, entendeu? Então, se não haverá mais morte, e é após o milênio, Apocalipse 21 é pós-milênio, entendeu? Então, não tem como eu ligar essa explicação do irmão com uma ressurreição escatológica pós-tribulacional, entendeu? Não tem como, porque Apocalipse 21, que depois fala dali da Nova Jerusalém, aí está aqui, ó, versículo 4, enxugará toda a lágrima dos seus olhos, não haverá mais morte, ó, incorruptibilidade, porque ninguém morre na primeira ressurreição, depois da primeira ressurreição ninguém vai morrer mais, entendeu? Os que ressuscitaram, no caso, né? E não haverá mais morte, nem luto, e nem grito, nem dor, porque já se passou a primeira condição. É o mesmo conteúdo da primeira ressurreição, entendeu? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição, ambos terão incorruptibilidade, entendeu? Mas a gente sabe que o evento da primeira ressurreição é antes da segunda, né? Isso é explícito no texto, entendeu? Mas eu não consigo ver essa conexão que o irmão fez aí. Eu achei até legal, mas não consigo ver essa conexão, com todo respeito. Tá na benção. Relaxa. Muito bem. Vamos em frente, que atrás vem gente, né? Deixa eu me ver aqui agora. Para darmos continuidade, ele não usou o tempo todo dessa vez. Leandro de Paula vai fazer uma pergunta, não é isso? Agora, nesse terceiro bloco, o Leandro de Paula vai fazer uma pergunta. Leandro, você tem 1 minuto e 30 segundos. Fique à vontade, comece quando você quiser. Tempo na tela. Muito bem. Eu tinha separado aqui uma pergunta, mas eu vou deixar para um próximo pós-tribulacionista que for debater comigo. Relaxa então, Roger. Eu vou aqui fazer uma pergunta em cima do texto que você conversou comigo agora há pouco em nossa live, lá no meu canal, do qual agradeço a sua prontidão em participar conosco e colaborar com o nosso trabalho mais cedo no nosso canal. Você havia dito para mim que ia trabalhar comigo nosso debate aqui, Apocalipse capítulo 7. Muito bem, então a pergunta é simples. Como que você consegue enxergar elementos do arrebatamento no texto de Apocalipse capítulo 7, verso 7 até o verso 9 até o verso 17? Essa é a minha pergunta. Ok, Roger, pode dispor de 5 minutos, comece quando quiser. Qual é o texto? Apocalipse 7, meu irmão? Isso. Apocalipse 7. Aí você escolhe, verso 9 a 17. Tá, beleza, vou fazer uma leitura aqui. O texto ele é específico, ele diz que, depois disso olhei, eis uma grande multidão, de nenhum homem poderia se contar, todas as nações, famílias, línguas, parados diante do trono, diante do Cordeiro com as suas túnicas na mão, entendeu? E gritava com grande voz, aí é uma adoração a Jesus, entendeu?
ali no versículo anterior, no versículo seguinte, entendeu? Eis que viu uma grande multidão que não se podia contar, entendeu? Não se podia contar. E esse texto aqui, o contexto dele não está falando de um arrebatamento, na verdade, não é assim. Não dá para ver um arrebatamento aqui. É como falou, tem que interpretar o texto, entendeu? Tem que interpretar o texto. A grande tribulação, aqui fala que vai ser depois essa multidão será vista de que vem da grande tribulação, entendeu? O Apocalipse fala, o texto fala sobre isso, entendeu? Mas só que intercalar uma ressurreição, eu ia ter que fazer uma exegese aqui, forçar um pouco alguma coisa, como não há uma informação, mas como eu defendo outros textos, como 1 Tessalonicenses 4, 17c, uma referência ao arrebatamento após a grande tribulação, com 1 Coríntios 15 também, que a ressurreição e o arrebatamento estão no mesmo contexto, eu creio sim que esse texto fala, porque não pode haver uma contradição entre eles, entendeu? Ok. Me ouviram? Sim, não gastou o tempo todo, né? Sobrou-lhe ainda 3 minutos. Roger, se você não gostou da resposta, você pode dispor de 5 minutos para fazer uma réplica. Você deu por encerrado, Roger, mesmo? Não, na verdade, é isso que eu queria explicar Ok. o irmão Leandro, que ele fez uma pergunta para mim e eu já respondi aí, explicando a ele que o texto não fala sobre esse termo de arrebatamento, mas como a gente consegue interpretar no texto de Apocalipse 19, ou então nos textos que Paulo fala que haverá uma ressurreição e arrebatamento no mesmo evento, e eu defendo que é pós-tribulacional esse evento, entendeu? Então, Leandro de Paulo, agora você ficou com um abacaxi quente na mão aí, né? Você tem 5 minutos para a sua réplica. Tempo na tela. Muito bem. Por que eu fiz uma... Bom, eu vou tratar do texto que eu solicitei que o Roger trabalhasse, que é Apocalipse capítulo 7, verso 9 a 17. Verso esse que fala da grande multidão. Não somente o Roger, mas o nosso querido professor Carlos Augusto Vailate insere esse texto aqui para falar de um arrebatamento da igreja. Os dois nos disseram isso. Muito bem. O texto aqui de Apocalipse capítulo 7, verso 14, fala o seguinte: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele me disse, estes são os que vêm. Essa tradução aqui não está correta. É os que vieram, versículo 13, Auristo, tempo que é outro. Os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Muito bem. Obrigado, professor Elton. Gente, o texto grego traz a seguinte expressão aqui, ó. A seguinte expressão. Hutoi eisi hoi erkomenoi ectes tripsios tes megales. Estes são os que vêm, tá? Hoi erkomenoi. Os que vêm da ectes tripsios tes megales. Tribulação a grande, ou a grande tribulação. Muito bem. No arrebatamento da igreja, nós, juntamente com eles, com os mortos em Cristo, seremos arrebatados nas nuvens. Sobe todo mundo junto, agarradinhos e fofinhos. Aqui no texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 14, isso não acontece com a grande multidão. Os que vêm. Os que vêm. O verbo aqui é o erkomenoi. O erkomenoi. Ou seja, a ideia que esse verbo passa, na verdade, esse verbo ele está no particípio presente. Ou seja, eles vão continuamente, a todo instante, eles estão chegando diante do trono de Deus. Que arrebatamento é esse que os pós enxergam aqui nesse versículo? Não faz sentido, porque o arrebatamento é todo mundo juntos. Deixa eu pegar aqui o texto
de 1 Tessalonicenses. Bom, dá tempo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Juntamente arrebatados. Todo mundo sobe junto. A grande multidão. Ela por parte. Eles vêm da grande tribulação. Ou seja, um verbo no particípio presente é uma ação contínua. A todo momento está chegando participantes da primeira ressurreição. Ai, meu Deus do céu. Participantes dos mártires, tá? Da grande tribulação. Os mártires constantemente estão chegando diante do trono de Deus, porque o texto de Apocalipse capítulo 7, verso 14, me garante isso. E mais, temos grandes escritores que falam isso. Elicote vai falar, não todos de uma vez, mas gradualmente. Kaufman vai dizer, eles continuam a vir. Chuck Smith vai falar, João deveria saber quem era essa grande multidão, mas ele não sabe. Ele poderia falar, bem, ancião, João, quem é esse povo aí? Quem são, de onde vieram? Não sei. Mas João deveria saber, já que era igreja. Não. João não os reconheceu. Porque, segundo Chuck Smith, essa grande multidão salva não é a igreja. E eu poderia aqui trazer uma série de comentaristas que trazem a mesma ideia de que não são igreja e de que essa grande multidão constantemente estão subindo. Isso não acontece no arrebatamento da igreja, quando todos, juntamente com eles, ninguém é mais fofinho do que ninguém, ninguém é mais gostosinho do que ninguém, tá? Todo mundo chega juntos nos ares, diferentemente do que acontece com o público da grande multidão. Ok. E com isso, você terminou a sua réplica, podendo assim o nosso querido Roger continuar fazendo a sua última pergunta. Roger, você tem 1 minuto e 30, pode começar quando quiser. Ô, professor, tudo bom? Tá me ouvindo aí? O áudio está certinho, professor? Tá tudo no esquema? Tá? Vou fazer outra pergunta para o irmão aqui. O que acontecerá com... Eu deixei tudo pronto, estou igual político agora, tudo no papel, tudo no telefone, senão eu esqueço de tudo. O que acontecerá com os cristãos que morrem durante o período da tribulação ou que chegam no final da tribulação com vida? Serão imediatamente transformados? Olha, a gente está pegando muito na ressurreição. Eu gosto do assunto ressurreição porque defende uma visão pós-tribulacionista. Serão transformados ou mortos, ou então... Deixa eu fazer a leitura. O que acontecerá com os cristãos que morreram durante o período da tribulação ou que chegaram no final da tribulação com vida? Serão imediatamente transformados, os mortos, ou então com os vivos? O que se passará? Serão, então, arrebatados e transformados com o segundo grupo? Essa pergunta que eu quero fazer ao irmão Leandro. Entendeu? Conseguiu entender, Leandro? Consegui entender. Beleza. Ok, Leandro, você tem 5 minutos para a resposta. Fique à vontade, comece quando quiser. Gente, a gente olha para esse chat e dá vontade de rir, rapaz. Cada figura. Sangue de Cristo. Vamos lá. Ô, Roger, vou te trazer um texto aqui. Olha, estamos unidos aqui, primeira ressurreição, e vou ter que voltar, mais uma vez, ao público da grande tribulação. Roger, vou te levar aqui no 5º selo para começar a responder a pergunta que você me fez. Muito bem, está aqui um público tribulacional. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Claro martírio. Eles clamaram em alta voz dizendo:
Ó soberano e santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, lhes foi falado que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número, atenção, de conservos que haveriam de ser mortos como eles foram, ou como também haviam sido. Ou seja, via martírio. Via martírio. Eles já estão no altar. Apocalipse capítulo 7 mostra uma galera diante do trono e chegando gente toda hora. Entende? É o que acontece com o público que morre na grande tribulação via martírio. Entende? O texto mostra, ó, debaixo do altar ou diante do trono, não fala nem que eles foram glorificados e tal. Ok? Então, eu não me preocupo em procurar um texto para te falar se eles estão glorificados nesse momento aí. Ok? Porém, tem uma coisa que é interessante em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos de túnicas brancas e segurando palmas nas suas mãos. Palmas nas suas mãos. O que significa estas palmas? O texto está mostrando um quadro conclusivo e esse público dentro do milênio. Que isso, Leandro? Que negócio é esse? Sim, as palmas aqui está se reportando à festa do tabernáculo, ok? E no sentido profético, Sukkot aponta para o milênio, tá? Esta cena aqui, embora seja celestial, ela ocorre no período milenar, por causa dessas palmas aí. Entende? Ou seja, eles estão constantemente chegando. O texto ele vai e volta. O Apocalipse ele faz isso várias vezes. Ele vai e volta. Ele mostra a conclusão em um certo trecho, mas depois ele volta. Acontece muito no Apocalipse. Aqui, por exemplo, nós temos todo mundo na presença do Cordeiro, já como uma imagem conclusiva. Depois ele começa a traçar algumas palavras ali no decorrer do capítulo 7, e você vê quem são e de onde vieram, Auristo. Versículo 4, são os que vêm. Presente do particípio presente. Entende? Então, esse povo não diz nada se eles estão glorificados aqui. Okay? A não ser se você der corpos glorificados para ele na primeira ressurreição. Mas essa não é uma preocupação pré-tribulacional. Uma preocupação pré-tribulacionista, podemos dizer assim. Certo? Então, este quadro aqui, do versículo 9, é um quadro milenar por causa das palmas. Que nas festas de tabernáculo tinha as palmas, né? As palmeiras. Que é palmeirense aí, deve estar feliz agora. Eu sou palmeirense. Então, o que acontece? A gente tem que pegar esses pontos aí, tá? O povo que fica vivo até o fim da tribulação, eles continuam vivos e mortais. Mortais. Porque são esses que vão repovoar a terra. A igreja não. A igreja não tem esse negócio de repovoar a terra. Quem vai repovoar a terra são as nações aprovadas em Mateus capítulo 25 e o Israel remanescente, salvo por Yeshua no final da tribulação. Deus abençoe. Muito bem. Vamos dar continuidade ao debate, né, senhores? A coisa está ficando boa. Eu estou pensando em fazer uma pergunta para os dois, sabe? Eu não sei se eu faço, mas eu estou pensando em fazer. Bem, deixa eu ver aqui. A resposta, a réplica, na verdade, a réplica do Roger, né? Roger, você pode fazer a sua última réplica, seu tempo é 5 minutos, comece quando quiser. Ô, irmão Leandro, a réplica minha que eu vou fazer aí, no caso esse evento de Apocalipse 7 é no céu, né? Não é na terra, entendeu? São pessoas que morreram, entendeu? Morreram na grande tribulação, entendeu? Gente sabe, tu melhor que eu sabe que Jesus volta depois da grande tribulação, independente se a linha pré ou pós, Jesus volta depois da grande tribulação, isso é fato.
Aí tem a divergência da nossa visão, porque tu acredita ali que Israel e a igreja são diferentes. Eu já acredito que a igreja nasceu em Israel, então Israel também é igreja, né? Só ler Atos 2, a primeira igreja foi feita por judeus, então eu acredito que só aquele contexto de Apocalipse 12 ali que tem aquela explicação que eu te dei, entendeu? Que eu concordo até contigo naquele ponto ali, Apocalipse 12, porque qual varão que a igreja deu à luz? Não tem como botar a igreja ali, pelo menos naquele capítulo, na minha visão eclética. E essa situação que o povo vem da grande tribulação, ele não tem nada a ver com arrebatamento, porque o povo morre, entendeu? Eu demorei a captar isso, porque o meu celular estava com problema aqui da internet, e aí eu demorei a processar essa informação. E essas almas debaixo do altar, diante do trono do Cordeiro, no céu, nos céus. Jesus ele ainda não tinha descido, no capítulo 7, o anúncio da volta de Cristo, que ele irá vir, todo olho verá, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem na nuvem, todo olho verá, até aqueles mesmos que transpassaram. Até aqueles que transpassaram Jesus ali, aquele povo ali vai ressuscitar e vai ser julgado. E esse evento se acontece, não há um arrebatamento ali explícito mesmo, porque essas pessoas estarão mortas em carne e serão levadas ali nos céus, né? Pelo contexto é isso, né? Eu tenho que respeitar o contexto. Não há uma informação de arrebatamento, porque eu defendo ao arrebatamento na vinda do Senhor. Hoje, o Senhor Jesus não vem no capítulo 7, ele vem no capítulo 19. Claro, tem várias narrativas de Jesus, até alguns textos que falam coisas, o cordeiro, os anjos tocam ali, arrebentam ali os flagelos, mas só que a parousia e as bodas, tudo junto ali, logo depois a ressurreição ali, pelo o capítulo ali do livro de Apocalipse, que a ressurreição se dá no capítulo 20, mas a gente sabe que não existe isso no texto grego original. Nos manuscritos, né? Na verdade, não existe mais original, mas existe manuscrito. Não tem separação de capítulo e versículo, é a narrativa do texto que vai embora, entendeu? Então, o Paulo, ele resume em poucas palavras, a ressurreição e a parousia no mesmo evento. O João já explica mais explicitamente. Então, Apocalipse 7, eu não sou um pós-tribulacionista tradicional, como eu já falei, eu não vejo nada ali de arrebatamento. Arrebatamento se dará no mesmo contexto que Paulo fala. E o Senhor descerá dos céus, o exército de anjos, como está escrito em Apocalipse. Jesus virá dos céus, um cavalo branco, não é o cavalo branco dos 4 cavaleiros, é outra situação, entendeu? É outra situação, e vai vir com o exército dos céus. Eu não sei qual é a tua interpretação, mas já ouvi irmão pré-tribulacionista defender que a igreja vai vir com Jesus ali. Não, ali o texto fala o exército, é Gênesis. E terminou o Senhor, os céus e a terra, e todos os seus exércitos, o quê? Os anjos, entendeu? Criou os anjos ali também naquele período, entendeu? Então, os exércitos ali os anjos, não é a igreja, não são pessoas. E essas pessoas ali, grande multidão, será que o Senhor vai salvar aquele que não é a igreja? Aquele que não é a igreja no sentido de crer em Cristo? Porque para tu ser a igreja, primeiramente, tu tem que crer em Cristo, entendeu? No Novo Testamento é isso. Então, há uma separação entre essa grande multidão e a igreja? Eu não tenho essa visão. E ali é um evento que está acontecendo nos céus, não na terra. E não é a parousia e a vinda de Cristo e o arrebatamento rápido não tem nada a ver com esse contexto, porque a interpretação eclética apresenta essa visão desse texto, entendeu? Pelo menos o que eu aprendi na interpretação eclética, porque Jesus volta no Apocalipse 19 e Mateus 24:30 ali, como tu sabe. Ok, maravilha. Antes, queridos, de dar aqui o tempo para as considerações finais, eu queria fazer uma pergunta, começando pelo Roger. Roger, defina de forma elucidativa o conceito para que todos possam entender o que é a
o pós-tribulacionismo eclético. Você tem 1 minuto e 30. Esse tempo está suficiente para você esclarecer para nós? Claro, com certeza. Tempo na tela. Meus irmãos, pós-tribulacionistas tradicionais não... O professor Elton Maia, pós-tribulacionista tradicional, pré-milenista histórico, não fique chateado comigo. Algumas coisas a gente pode divergir com o pós-tribulacionismo tradicional, porque a linha eclética é o quê? A linha eclética é uma linha que interpreta o Apocalipse de uma forma coerente de cada visão da escola futurista, entendeu? Pega um pouco do historicismo, pega um pouco do pré-tribulacionismo e pega uma grande parte do pós-tribulacionismo, mas elimina e descarta o preterismo e alguma coisa do amilenismo. O amilenismo é pós-tribulacionista também, só muda que eles creem que o milênio não é literal, é simbólico, não vai ser uma coisa literal. Então, a linha eclética, ela apresenta isso, uma junção de escolas futuristas e elimina totalmente a linha preterista de como interpretar, alguma interpretação preterista, pelo menos no livro de Apocalipse, porque não tem como eu crer que Apocalipse se cumpriu no ano 70, entendeu? Eu até quero convidar algum preterista mais para frente, se quiser debater comigo, entrar em contato com o professor Elton Maia, que ele passa o contato, se o professor Elton Maia der um espacinho aí depois. A linha eclética é isso, ela é uma linha que pega um pouco de cada escola, é uma linha nova, não é uma linha muito conhecida, entendeu? Os irmãos vão aprender conforme o tempo essa linha, entendeu? Ok. Muito obrigado, querido Roger. Leandro de Paulo, posso fazer uma pergunta para você também? Uma pergunta... Pode sim. Serei super objetivo. Leandro de Paula, eu sinto vontade de rir, eu vou perguntar para ti. Eu quero que você cite para nós aqui um texto claro, objetivo, sem uma sem a possibilidade de uma interpretação secundária, um texto claro e objetivo que declare a igreja sendo arrebatada pré-tribulacionalmente. 1 minuto e 30, tá bom para você? Não, pode colocar 30 segundos. Você vai só apresentar esse texto. Obrigado. Fique à vontade. Tempo na tela. Não há texto nenhum que fale de modo explícito um arrebatamento pré- e pós-tribulacional. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O Arena deveria ser assim. Bem, senhores, eu não vou debater com nenhum dos dois, tá? Vai debater comigo sim. No final, nas minhas considerações finais, eu vou te convidar para debater comigo no segundo sábado de setembro. Coloca essa pergunta no teu script, que eu vou fazer essa pergunta para você e eu vou te responder. Vou fazer uma réplica após. Querido Leandro de Paula. Então, para o debate? Como assim? Não, eu vou repetir essa pergunta para você no dia do debate. É isso que eu estou dizendo, entende? Para você colocar... Eu estou brincando contigo. Tá certo. Então, gente, Roger, você tem, Leandro de Paula, que começou, você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Muito bem, quero agradecer a oportunidade concedida pelo canal Arena Apologética, pela Sandra Batistella ter feito previamente esse desafio para o pastor Elton Maia escolher um pós para debater comigo, só que o pastor Elton Maia não escolheu esse pós. O nosso querido Roger pegou de frente essa empreitada aí, do qual eu agradeço duplamente por ter compartilhado o seu tempo comigo hoje em nosso canal mais cedo e aqui na Arena Apologética também, em nosso debate super amigável, pessoa super educada, super equilibrada, dá gosto de conversar com pessoas que discordam da gente e que quando for dormir vai estar entregando a nossa vida nas mãos de Deus, né? Nós glorificamos a Deus por ainda temos pessoas que sabem discordar, pessoas que sabem nos ouvir, que nos entendem e que, apesar da divergência, se disponibilizem em nos amar. Bem? E é isso. Quero agradecer aqui aos meus alunos que se fizeram presentes, aos hereges que estão no chat aí, entender? A todos que também não puderam participar do chat aí e tal. E também não vou perder a oportunidade, como eu falei para os meus alunos, que nas minhas considerações finais eu iria oficializar o convite ao pastor Elton Maia
para debater conosco um pré-posse. Tá. Debate, convite aceito. Desafio aceito. Ele Maravilha. está me desafiando, vou parar o tempo dele, tá? Estou tomando o tempo dele, então parei o tempo dele. Eu aceito o desafio de debater com o professor Leandro de Paula, apologeta. Eu não sou muito de debater aqui no Arena, né? Nesse dia, uma pessoa vai ter que moderar aqui. O Ronaldo Lima, não sei, Adriano Cruz. Alguém tem que moderar aqui. Eu aceito o desafio de debater com o Leandro de Paula. E é isso, né? Eu quero debater para aprender, tá bom? Nesse dia eu quero aprender, eu quero fazer novas descobertas. Não vou debater com esse homem de Deus para dizer no final que eu sou melhor do que ele ou que ele é melhor do que eu, mas quero aprender Essa com não ele. É a nossa meta. Bem, obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Um abraço carinhoso para todos vocês que esteve conosco aqui nesse Pastor debate. Tamayo. Opa. Tem uma galera que tá doidinha para fazer pergunta pra gente aí. Tem uma pergunta? Quem quer professor, fazer? Deve ter. Professor. Sim. Professor. Pode falar. Eu tô vendo aqui no chat aqui, eu queria pedir desculpa pelas vezes que a minha internet deu problema aí, entendeu? Eu até fiquei um pouco nervoso, né? Porque é uma coisa, a gente fica tanto tempo se preparando para o debate, chega no dia, a internet dá problema, o celular trava a tela. Eu peço perdão os telespectadores aí pela essa situação que houve, vou fazer de tudo para não acontecer na próxima vez. Peço desculpa ao senhor também pela situação que houve. Tranquilo. Eu peço desculpa, irmão Leandro. E se um dia eu tiver outra oportunidade aí, professor, algum irmão preterista. Você tem, algum irmão preterista. Tá bom, agradeço. Se tiver algum irmão preterista que quiser debater comigo, seja parcial ou completo, procura entrar em contato com o irmão Leandro, ou então até com o professor Elton, que tem meu número, e a gente pode conversar com o professor Elton para debater mais à frente, que eu gosto de debater contra preterista. Eu nunca debati esse assunto, é a primeira vez, e eu estou agora abraçando a escola da escatologia eclética, entendeu? Da visão da escatologia na linha eclética. É a primeira vez, eu nunca tinha debatido, então é um assunto novo. Eu sou acostumado a debater trindade, sábado, lei, esses assuntos eu manjo bem. Agora, escatologia... Querido Roger, eu peço perdão por interromper, porque é necessário. Ok, Marcela Tafona vai debater, vai mediar o nosso debate, tá? Marcela Tafona, é bem-vindo à sua proposta. Gente, eu peço desculpas ao Marcela Tafona e outros, o Miranda também, e outros que mandaram vídeos e eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido mesmo, já ia acabar o debate aqui. Eu peço desculpas ao Miranda também, tá, Miranda? Eu me esqueci mesmo, tá? Eu não preciso ligar, eu já tô vendo aqui. Obrigado. Então vamos lá. Eu vou pescar o vídeo que estão fazendo perguntas para vocês. Esse debate vai ficar agendado aí no YouTube para sempre aí, tá? Até quando o YouTube deixar. Deixa eu ver aqui. O primeiro vou deixar o Tafona por último. Eu vou pescar o do Claudino. O Claudino está mandando uma pergunta. Vamos ver. Irmãos da Arena Apologética, que o Eterno abençoe a todos. Meu nome é Claudino Barros, sou criador do canal A Torá é Santa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão pré-tribulacionista, uma pergunta bem simples. A Torá, ela registra as primeiras e mais básicas alianças de Deus com Israel. Portanto, toda revelação subsequente deve estar de acordo com essas revelações fundamentais da Torá. Tudo que os profetas falaram está na Torá. Tudo que o apóstolo Paulo falou está na Torá. Tudo que Yeshua falou está na Torá. Eu gostaria que o irmão apresentasse uma base bíblica na Torá que desse suporte à ideia de um arrebatamento secreto. Um arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Shalom, shalom. Quem puder, se inscreve no canal. Que o Eterno abençoe a todos. Parabéns aí, o Claudino, pela organização do tempo do vídeo, bem preciso, né? Você tem 1 minuto e 30 segundos. Hoje eu vou dar 1 minuto e 30 segundos. Para a resposta, Leandro de Paula, tempo na tela. Não, tempo na tela? Tempo na tela, fica à vontade.
Bom, primeiro que o Claudino comete um equívoco ao falar que tudo que Yeshua falou estava na Torá. Mesma coisa o apóstolo Paulo. Não. Teve coisas que estes homens disseram que não está na Torá, ok? Senão, não faria sentido usar o ensinamento de Yeshua e o ensinamento paulino dentro do contexto de uma revelação progressiva, ok? Então, nós não temos nenhum apoio escriturístico veterotestamentário para falar de um arrebatamento pré-pós, tá? Simples assim. Exatamente, geração da palavra. Geração da palavra, exatamente. Na Torá não tem base para defender arrebatamento algum, perfeitamente. Ok, muito bem. Vamos pescar um vídeo agora do Marcelo Tafona. Marcelo Tafona que vai moderar o nosso debate em breve, né? O vídeo já estou pescando aqui. Deixa eu pescar aqui. Vamos lá. Aqui está. Boa noite, aqui é o Marcelo Tafona. Eu tenho uma pergunta que é para os dois debatedores. Elton, por favor, dê 2 minutos para que eles se expressem bem. É importante o tempo. E a minha pergunta é a seguinte. Independente de quem acredita no pré ou no pós, as duas correntes acreditam no arrebatamento da igreja. A minha pergunta é a seguinte. Depois do arrebatamento, seja pré ou pós-tribulacionismo, a igreja vai para qual local, por quanto tempo e o que ela estará fazendo entre esse arrebatamento e a soltura de Satanás durante os 1000 anos? Qual a função da igreja nesse período? Ou ela não vai estar fazendo nada? Eu gostaria não de opiniões, mas de preferência embasado em textos bíblicos com um bom argumento. Muito obrigado e boa noite. Boa pergunta. Cadê o Roger? Ah, voltou. Tinha caído o Roger, te vi agora. Então, Leandro de Paula, já que você está aí, Roger, você entendeu a pergunta do Atafona? Na hora que ele estava fazendo a pergunta, deu um problema aqui de novo na nossa bendita internet. Mas resume aí qual é a pergunta que ele fez, resumidamente, que eu posso entender o contexto. Ele pergunta com embasamento, para onde que a igreja vai, porque ele acredita, segundo o que ele propõe, é que ambos as perspectivas, tanto pré como pós-tribulacionista, acredita que a igreja vai ser arrebatada, tá? Eu coloco uma vírgula, beleza. Então ele quer saber para onde a igreja vai, quanto tempo a igreja fica nesse lugar, se a igreja é arrebatada, e o que a igreja faz no período, eu estou lembrando de cor, rapaz, aqui, nesse período milenar, o que a igreja estará fazendo? Essa foi a pergunta. Tá bom? Se o Marcelo está falando, achar que eu fui indevido nas minhas palavras, cita aí no chat que eu repetirei o vídeo, tá? Tá, beleza. Quem responde primeiro? Roger, pode responder. Pode responder primeiro, irmão. Pode responder. Tá, tudo bem. Vai lá, tempo na tela. 1 minuto e 30. Querido Atafona, eu vou usar um texto da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 27. O melhor, versículo de número 26. Ok? Ao vencedor, é o que continuar. Vou pegar uma versão aqui. Deixa eu pegar TNM, a Bíblia do Atafona. Verso de número 26. E aquele que vencer e observar as minhas ações até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. E ele pastorear as pessoas com vara de ferro, de modo que serão despedaçados com vasos de barro, assim como recebi de meu Pai. Esse versículo se cumpre na terra. É o trabalho que a igreja terá na terra. Mas você é pré-tribulacionista, Leandro. O que a igreja vai fazendo? Tá. Entendo eu que os 24 anciãos são a igreja. Eles estão diante de Deus, constantemente prostrados, adorando a Deus. O trabalho da igreja no céu é de adoração e fazer parte das bodas do Cordeiro. Ela desce em Apocalipse, capítulo 19, versículo 14, tá? Para ter a sua parte no milênio. Nesse período, a igreja terá aquele benefício de ser reis e sacerdotes. Ok? Então, a igreja reinará na terra
porque ela tem essa promessa dos reis e sacerdotes no período milenar. A igreja trabalhará no milênio e depois Satanás será solto. Ok. Tá satisfeito com a resposta que você deu no tempo de 1 minuto e 30? Não, tinha que ter aqui uns meia hora para explicar isso. Mas Realmente é. Uma pergunta que o Marcelo Tafona fez, uma pergunta difícil, né? exige detalhes para colocar pilares. A Arena Apologética resumiu a pergunta melhor do que eu. Obrigado. Desse jeito. Roger, você tem aí... Obrigado, Tafona. Você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Fique à vontade. Falta uma informação correta, né? Mas só que Jesus ele vem ali no texto de Apocalipse 19, tem que ter uma... Porque é um assunto até que eu quase não tenho muita... Para mim, o milênio, se Jesus vem no capítulo 19, o irmão Leandro vai interpretar ali, eu não sei se ele concorda se é a igreja que vem ali, entendeu? Mas não há um texto específico explicando se a igreja estará ou não no período do milênio em algum lugar. Então, eu concordo com a explicação do irmão Leandro, entendeu? Até por uma falta de um texto bem corporativo que mostre com detalhes, a explicação do irmão Leandro está de bom tamanho. Essa é a verdade, porque aqui no milênio, Enquanto ele volta... Ai, Deus. Da sua Matrix. Eu vou aqui pescando aqui o chat, né? Então, gente, vocês gostaram do debate? Foi interessante? Eu achei interessante, né? Problema da internet de ambos, de áudio do nosso querido professor, de Paula, e o problema de internet do Roger. Pois é. Isso foi interessante, né? Bem, resumindo, estamos quase encerrando, né? É isso, ninguém mandou um superchat hoje, nem mandou pix, né? É isso aí, é isso mesmo, tá beleza. O Roger e eu estávamos aguardando aqui a pergunta do moderador, né? Mas vai ficar para a próxima oportunidade. A pergunta para você, né? A pergunta eu já fiz, você já respondeu. Tá. É porque geralmente você faz pros dois, né? Aí eu pensei que era... Mas eu fiz pro Roger também, eu fiz pro Roger. Tem um Roger pré e pós aí, ó. Eu fiz a pergunta pro Roger. Irmão, pode falar. Fala. Ô, Roger. Tá me ouvindo, irmão? Tem que trocar de operadora, Roger. Sua internet tá uma benção. Ô, Roger, Apocalipse 5... É fibra, hein? É fibra ótica. Oxi, que é isso? YouTube Wi-Fi aqui. Bem, tá conseguindo me ouvir? Gente, e nós... Estou. Roger, obrigado pela sua presença. Você estava falando aí, se tiver uma oportunidade, sim, você tem oportunidade aqui, tá? Eu só peço que você ajeite sua internet, tá? Você tem oportunidade aqui, você é bem-vindo, você é daqui do Arena, tá bom? Não se preocupa com isso, não, rapaz. Não tem isso, não. Da mesma forma, o de Paulo também. Obrigado. E Arena Apologética. Nós terminamos por aqui. Foi um debate interessante, né? Marcelo Tafona fez uma pergunta aí muito top. Eu queria tanto responder essa pergunta do Marcelo Tafona, mas eu não vou responder. Hoje não, tá? Até por uma questão de ética. Porque eu, particularmente, estou satisfeito com as respostas de ambos, tá? Então, a minha resposta seria apenas mais uma perspectiva. Então, eu não quero responder hoje. Mas eu quero, no próximo debate, que for ter entre eu, o Leandro de Paula e o Roger... eu e o Leandro de Paula. Aí, quero comentar sobre essa pergunta, tá? Obrigado, Brasil. Maravilha. Obrigado, Arena Apologética. Eu confesso que eu estou até preocupado, porque eu não tenho muito costume de debater. Eu só assisto debate, só modero debate, né? Eu não tenho esse costume de debater, tá bom? Mas vamos ver o que é que vai acontecer nesse dia, né? Yes. Nesse dia, você coloca suas luvas e eu também, né? Brincadeira, tá? Tá bem assim. Obrigado a todos. Ficamos por aqui.
ainda dá tempo de você dar o seu like. Não entre aqui sem deixar o like. Ajuda Pastor o canal. Tamaia, Pois não. uma rápida palavrinha. Esse igreja católica aí na rua, toparia um debate comigo? Tá desafiando a Igreja Católica? Pode ser. Não, sim, diretamente, Pra de- porque Para eu sou debater arteliano, sobre. não sei o quê, Para me chamando de debater. locutor aqui. Tá, tudo bem. Para debater sobre o quê? Pelo que eu estou entendendo aqui, ele está discordando de mim no que tange a escatologia. Está desafiado. Então, Igreja Católica, fala comigo no privado, não mais hoje, não mais amanhã, tá? Na segunda-feira. E aí a gente faz esse debate acontecer aí, tá bom? Entre vocês dois aí. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Obrigado a esses dois homens de Deus que estiveram aqui. Quero convidar vocês a dizerem comigo em uma só voz, como eu sempre peço aqui no Arena Apologética. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja sempre Deus. Louvado seja. Louvado seja Então, Deus. digam assim comigo para terminar. Re, Charis, Kai, Irene, Tu, Kiriu, Jesus Cristo, Adelphai. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Solta a vinheta.